Fala cinéfilos amantes de cinema, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque hoje tem muita coisa pra gente ver, porque o mês de julho está insano. O mês de férias pode ser aí o potencial melhor mês do ano. Muita coisa mesmo vai lançar, vai ter briga de gigantes nas bilheterias e muita coisa interessante, de super-herói a franquias que estão retornando e, claro, uma revitalização de uma empresa aí que pode ser a chave para o sucesso, que deixou na mão de um grande chefão aí. Então vamos conferir tudo isso no vídeo de hoje. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E bom, logo no começo do mês, no dia 2, temos dois lançamentos no streaming, um no Prime Video e um na Netflix. O do Prime Video é Chefes de Estado. O lançamento do novo filme exclusivo do Prime traz aí um elenco bem diferente, com uma proposta também um pouco peculiar, onde dois chefes de estados, né, como o caso do presidente dos Estados Unidos, que é interpretado pelo John Cena, e também, né, o primeiro-ministro do Reino Unido, interpretado por Idris Elba. Então essa dupla, né, bem peculiar, vão fazer, né, esses papéis basicamente icônicos. E a treta política envolvida entre os dois vai acabar, né, tendo ali uma certa nuance, pois eles vão ter que deixar essas diferenças de lado para colaborar e fugir juntos, pois eles vão ter aí um inimigo em comum que está à caça deles. Então, só para você ter uma ideia do que esperar para esse filme. O filme promete ser bem interessante e uma adição bem legal aí para o catálogo da Prime Video. E para a Netflix temos a sequência The Old Guard 2. A Charlize Theron volta para o papel principal, né? Só que com alguns adendos. Aparentemente eles vão inserir alguns outros personagens envolvendo aí a própria trama do que foi o primeiro filme. Essas sequências costumam ser, né, bem meia boca, né, da Netflix, mas ainda assim, por exemplo, Resgate 2, que é do Chris Hemsworth, né, foi até que legal. Então pode ser que The Old Guard 2 surpreenda. Eles têm uma pegada um pouco diferente, com essa parada da imortalidade, uma parada bem mais fantasiosa, e é sobre isso basicamente esse segundo filme, onde eles vão descobrir que a própria imortalidade tem alguns poréns aí. E inclusive isso pode estar em risco, pois eles vão encontrar alguns segredos e, claro, a primeira imortal que vai falar para eles que não é bem assim, né, que a banda toca basicamente. O filme então também chega no dia 2 desse mês. E para o cinema, o primeiro grande filme chega na quinta-feira, no dia 3 de julho. O filme Jurassic World Recomeço lança oficialmente aqui no Brasil nessa quinta-feira. O filme traz uma abordagem um pouco diferente dos, né, que a gente tem visto de Jurassic World, retornando aparentemente para a Ilha Nublar, onde o complexo, né, que foi feito ali o primeiro parque dos dinossauros, acaba, né, tendo ali uma visão um pouco diferente, porque as criaturas que ali estavam, né, os dinossauros, acabaram ficando soltos pela ilha. E isso acabou evoluindo a espécie, se vocês me entendem. Algo que pode ser aí bom, mas sei lá, eu tô com um pouco de medo sobre essa sequência, porque trata-se de um recomeço, né? E a franquia pode ter um destino meio sombrio, né, a partir desse filme aqui, o que pode significar muitas coisas, né? Então, complicado isso aí, porque se eles forem muito pro lado de ação, como foi o último, eu acho que vai ficar meio esquisito. Eu acho que eles têm que voltar aí aos primórdios, com alguns elementos de terror em alguns momentos, essa parada que você fica sempre apreensivo, eu acho que seria uma boa pedida. Eles estão indo mais para um caminho de Alien do que para qualquer outra coisa, então eu sei lá. Até mesmo porque a trama parece meio perdida, né, pelo que foi divulgado. Aparentemente algo aconteceu no mundo que tem ali uma doença, e por conta do que aconteceu no último filme, né, no Domínio, onde os dinossauros acabaram meio que se espalhando para a Terra. Mas ao mesmo tempo que amplia essa questão da lore, também diminui, porque fala que os dinossauros acabaram não se adaptando tão bem à Terra dos dias de hoje e não sobreviveram, né, conforme basicamente eles foram avançando. E aí eles vão ter que retornar para a ilha para poder pegar as amostras de DNA de 3 criaturas colossais que vivem nesse ambiente aí. Então o filme pode ser sim algo interessante, mas ao mesmo tempo eu estou com o pé atrás e com um grande receio, né? Porque assim, é uma das minhas franquias favoritas, né? Porque blockbuster de dinossauro só tem Jurassic Park. Então a gente fica com medo, né? E mesmo assim eu gosto bastante, pelo menos dos primeiros 3 filmes, né? E na semana seguinte temos o grandioso Superman.
Talvez o filme que eu estou mais esperando para assistir esse ano, porque pode revitalizar a DC nos cinemas. O filme promete muito e promete ser uma abordagem um pouco diferente, um pouco mais divertida, né, e não tão sombria quanto foi a anterior. Aqui a DC promete revitalizar, né, a DC mesmo, tanto que colocou James Gunn no comando de todas essas paradas aí, que acabou reformulando, né, de certa forma dentro da DC, unificando toda a questão a partir deste momento. Ele já criou algumas coisas que fazem parte deste universo, ao mesmo tempo que ele conecta com o universo anterior e, claro, né, coloca a margem e a barra bem alta para continuar esse universo no futuro. Ele vai abranger muito mais histórias e, claro, diferentes personagens dentro de um mesmo filme. E ele consegue trabalhar, né, vários personagens ao mesmo tempo, e é uma das características mais interessantes do diretor. Aqui vamos acompanhar não só o Superman, mas também o desenvolvimento de outros personagens, como Lanterna Verde, Supergirl, o próprio Krypto, Lex Luthor, acontecendo uma treta, sei lá, uma invasão alienígena na Terra, aparentemente. Vai ter aí a treta envolvendo o próprio Lex Luthor, então vai ter muita coisa acontecendo dentro desse filme. E como a gente já viu ele trabalhando, por exemplo, com Guardiões da Galáxia, o Esquadrão Suicida, que tem vários personagens, a gente espera muitas coisas desse filme. E claro, vai ser uma história que não vai contar aí uma história de origem do Superman ou coisas do tipo, porque a gente meio que já conhece essa história. Ele claramente vai citar aí a história do Superman, né, um prelúdio ou algo do tipo, pelo menos ali no começo e tal, provavelmente para o andamento da história, mas ao mesmo tempo ele vai entregar aí um Superman bem diferente do que a gente está acostumado, mesclando aí o próprio Superman, né, com o próprio Clark Kent. Então vamos ver aí essa grandiosidade do cinema, que promete ser aí um estouro. Isso mesmo, promete muito ser, promete. E no dia 17 de julho temos Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado, um novo remake dessa história, né, que já temos 3, né, basicamente começos dessa história. O original lá dos anos 2000, depois em 2018, mais ou menos, 2019, eles tentaram, né, revitalizar a franquia, mas não deu tão certo, porque o filme é meio ruim. E aí vão tentar novamente revitalizar essa franquia agora em 2025. Para quem não conhece a história, é basicamente, né, alguns adolescentes merdeiros que fazem umas escolhas erradas e sem querer acabam atropelando uma pessoa. Só que na visão deles a pessoa aparentemente estava morta e eles decidem por não chamar a emergência ou não comunicar, né, sei lá, as autoridades sobre o que aconteceu, porque eles estavam, né, bebendo e tal, curtindo, fazendo essas paradas, e aí talvez a coisa ficaria, né, meio preta para eles. Mas aí é que tá, se você não faz isso, você tem que assumir as consequências, mesmo que algumas pessoas não saibam. Mas como o próprio nome do filme já diz, alguém tá sabendo. E essa pessoa parece que não vai deixar barato. O filme foi um dos clássicos, né, do cinema de terror no começo dos anos 2000, junto com Pânico, O Chamado e vários outros, e é uma das grandes franquias desse começo, né, dos anos 2000. Inclusive a gente já fez um vídeo sobre esse tema que vai estar aí no card para vocês. Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, promete ser aí algo interessante e trazer novidades para a franquia, mas ao mesmo tempo a gente fica com essa ressalva do que eles já tentaram fazer, mas não deu certo. Até mesmo porque eu acho que faltou alguns componentes, como uma história que faça sentido. Mas enfim, eles vão tentar de novo ainda este mês. E também no dia 17 chega o filme animado dos Smurfs. O filme traz uma abordagem um pouco diferente, um pouco mais voltado para o público infantil, lembrando alguns elementos dos próprios Minions, né, que tem o próprio meu malvado favorito desse universo aí, um pouco de Super Mario, se a gente for colocar, com uma trama um pouco mais simples, voltada mesmo para o público infantil. Sei lá, lembra Trolls também, então é mais ou menos essa a proposta do filme. Os Smurfs são criaturinhas bem legais, né, da cultura pop aí, principalmente da infantil, e faz muito tempo que a gente não vê um filme mesmo indo para as telonas dos Smurfs. Então talvez muitas crianças nem saibam quem são os Smurfs, o que é loucura, né?
porque os Smurfs acompanham gerações há muito tempo. Tipo, meu pai assistia Smurfs, eu assisti Smurfs, sei lá, entendeu? Então, há muito tempo os Smurfs tá aí e muita gente nem sabe ou nem lembra, né, dessas criaturinhas fantásticas azuis, e não são os avatares. Olha aí que coisa. Então vamos esperar para que Smurfs acaba se surpreendendo, né, enfrentando mais uma questão, pois, né, o mago Gargamel acaba sequestrando o Papai Smurf e cabe os Smurfs ir atrás dele para conseguir resgatá-lo. Basicamente sempre essa, mais ou menos a história que segue os Smurfs. E chega aí no mesmo dia de Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Um contraste bem interessante, né? Então, sei lá, os pais vão estar assistindo os Smurfs e os adolescentes e jovens Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado. E no dia 24 também chega o grandioso, olha só, a guerra começando aí da DC versus Marvel nos cinemas este mês de julho, com o filme Quarteto Fantástico Primeiros Passos. O filme vai trazer essa nova, né, adaptação de Quarteto Fantástico, que, por favor, precisa ser bom. Precisa. Porque assim, eu gosto muito de Quarteto Fantástico, mas a primeira adaptação, lá no começo dos anos 2000, 2004, talvez, não lembro, acho que era, ali mais ou menos, 2004, 2005, foi bem legal, mas foi só legal, sabe? Não tem algo tipo, eu quero assistir o Quarteto Fantástico de novo. Teve a sequência do Surfista Prateado, que na minha opinião é mais fraca, e aquele horroroso reboot em 2015, que, meus amigos, não vale nem a pena você assistir o trailer. Na verdade, assiste só o trailer, que é só isso que vale a pena, na verdade. E agora, nas mãos da Marvel, pode ser aí que Quarteto Fantástico tenha a sua tão sonhada adaptação. O filme promete ser bem interessante, trazendo a abordagem novamente de uma história, né, de origem bem curta, porque, como eu disse no próprio Superman, a gente já sabe dessa história. Então eles vão meio que mencionar, tirar logo isso do caminho e partir para a aventura. O filme traz aí também o Surfista Prateado, então é meio que um reboot dos dois primeiros filmes lá do começo, com a história mesmo dos quadrinhos, envolvendo tanto no visual quanto na própria narrativa, indo mais pro lado das HQs, trazendo aí o Surfista Prateado e, claro, o Galactus, que merece uma adaptação decente desse personagem, não aquela névoa, aquela nuvem radioativa que a gente viu. Mas enfim, parece estar insano, com um elenco pesadíssimo, e eu estou muito animado. Superman e Quarteto Fantástico no mesmo mês. Gente, vai ser uma treta. E eu tô muito ansioso para isso. E todo mundo está meio que correndo dessa bilheteria insana que vai ser do Superman e do Quarteto Fantástico, e deixou praticamente para lançar tudo no final do mês, no último final de semana. Então vamos ter 4 filmes. Um deles, eles estão tentando lançar aqui no Brasil, mas está difícil. Eu estou bem ansioso para assistir, porque é um filme da A24, o estúdio que vocês sabem que é bem maluco. Nessa história, em A Morte de um Unicórnio, traz uma perspectiva um pouco diferente, né, da história mitológica que a gente conhece. Pois vamos, né, conhecer aí uma família que acaba tendo ali uma peculiaridade, né, em um acidente de carro após eles atropelarem o que parecia ser um cavalo. Mas não era bem assim. Um unicórnio que não se parece tanto assim com um cavalo. E eles acreditam que a criatura está morta e decidem levá-lo, né, para fazer alguns testes, algumas coisas, para tentar entender essa criatura mitológica, percebendo que eles teriam ali uma mina de ouro nas mãos. E ao conduzir esses estudos, eles descobrem que, sei lá, o sangue, a pele, o chifre do unicórnio possuem propriedades curativas e algumas outras propriedades sobrenaturais. O filme promete ser aí uma história um pouco diferente, mas ao mesmo tempo tendo ali uma reviravolta interessante no final. Então fica aí, né, na expectativa. Eles estão tentando lançar esse filme, sei lá, já faz uns 3, 4 meses, mas só tá adiando e não sabemos ao certo se vai com certeza chegar agora em julho. E também vamos ter Amores Materialistas, um filme de romance, né, mais para uma comédia romântica do que qualquer outra coisa, com um elenco pesado. Mas assim, temos Dakota Johnson no papel principal. Eu não sei assim o que acontece com essa atriz, porque assim, eu não acho ela boa, mas o agente dela é muito bom, porque colocou ela para dividir tela com Pedro Pascal e Chris Evans, isso mesmo, em um triângulo amoroso
que vai deixá-la dividida entre esses dois partidões. O seu antigo amor imperfeito, né, que acabou de forma abrupta, mas ainda assim ela nutria, né, alguns sentimentos. E claro, o seu novo relacionamento, ou pelo menos o relacionamento que ela quer ter, com o irmão de um noivo de um casal que ela acabou juntando, porque ela é uma casamenteira. Mas, quem diria, né, uma casamenteira com problemas, né, com relacionamentos. É basicamente essa história de amores materialistas. Então vamos ficar no aguardo para ver como Dakota Johnson vai dar conta dessa situação. E vamos ter também o retorno da franquia de comédia mais amada dos anos 80 e 90, Corra que a Polícia Vem Aí. O filme retorna agora em 2025 com Liam Neeson. Eu acabo confundindo porque ele vai estar interpretando o filho, né, do policial da trilogia anterior, que era vivida pelo Leslie Nielsen. Eu acho que é mais ou menos essa pegada. E os dois não são parentes, apesar do nome parecido. Mas enfim, essa franquia de comédia era muito amada por conta das loucuragens que dava para fazer dentro da franquia. Coisas assim, completamente absurdas, né? Para quem lembra aí, para quem é clássico e já tá com as dor nas costas aí, igual eu, lembra de várias loucuras que pode acontecer nesse filme. Eles são bem nessa pegada das coisas mais assim, aquele tipo de humor bobo, sabe? Então no próprio trailer você já vê esse tom no filme, quando Leslie Nielsen está disfarçado de uma garotinha, né, vendedora de biscoito, e não faz o menor sentido. Então é loucuragem para esperar para esse filme aí, beleza? O que pode ser aí uma adição interessante para a comédia de hoje em dia, que tá passando aí por maus bocados, né? Porque filme de comédia hoje em dia tá complicado. Os clássicos talvez precisam retornar de verdade. E vamos ter também, pelo menos aparentemente até o momento, a data é essa, porque não tivemos mais nada, né, falando sobre esse filme, que é a animação Os Caras Malvados 2. A sequência traz aí um grande questionamento sobre o que vai ser essa história, porque no primeiro filme eles eram os caras malvados e não são tão malvados assim no final. Será que eles vão continuar essa história ou vai ser uma coisa diferente, né? Eles não vão ser mais os caras malvados, ou eles vão só esquecer o que aconteceu no final do filme e retornar com as atrocidades? Ou será que é uma prequel, né, contando uma história antes aí dos acontecimentos do primeiro filme? Não sabemos ao certo, mas promete ser bem interessante, principalmente por conta do visual do filme, que está belíssimo, né, assim como o primeiro, com essa perspectiva um pouco diferente das animações que estão vindo hoje em dia. Eu estou gostando muito desse estilo de animação, e a gente já fez até um vídeo sobre essa nova técnica de animar. Então, se você quiser saber um pouco mais, vai estar aí no card para vocês. Já tivemos o próprio Aranhaverso, Tartarugas Ninja, Os Caras Malvados, o primeiro filme. Tivemos recentemente também a animação da franquia Predador, Família Mitchell, né, da Netflix. Então essa nova técnica de animação veio para ficar realmente. E claro, eu espero que continue assim. Esperamos que seja uma história boa para Os Caras Malvados e, claro, eles ampliem ainda mais a lore desse filme, que é bem divertido. E bom, esses então foram os destaques de filmes que lançam agora em julho. Mas não é tudo, porque ainda temos o nosso Highlight Reels para conferir os lançamentos que chegam ainda este mês. Tem muita coisa interessante, tem, sei lá, Um Maluco no Golfe 2, que chega para Netflix. Tem Central de Inteligência Cearense, um filme brasileiro aí que envolve comédia e investigação, talvez uma proposta parecida com o próprio Corra que a Polícia Vem Aí, e até mesmo um filme chamado Emanuele, que tem aí algumas coisas envolvendo a Emanuele que você tá lembrando mesmo, isso aí. Então DJ, aumenta o som pra gente conferir esse nosso Highlight Reels.
Bom, pessoal, então esses foram os filmes que chegam agora no mês de julho. Espero que vocês tenham gostado. Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Claro que você precisa ficar ainda por dentro de mais lançamentos. Por isso você precisa fazer tudo isso, porque quando sair um vídeo a gente avisa aqui para vocês, tranquilo? Então vou deixar aqui do lado a nossa playlist de lançamentos do mês, que ainda vai ter séries de julho, e também a nossa playlist de resenhas, que tem muita coisa interessante de filmes que lançaram, a gente assistiu e deu a nossa opinião. Quer dizer, eu dei a minha opinião, né? Mas enfim, espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui, um abraço e